Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Química. Hoje nós damos seguimento ao que discutíamos na aula anterior. Nós tratávamos sobre algumas características importantes da matéria e nos concentramos basicamente em definir aí alguns conceitos fundamentais de química, né? Como, por exemplo, o que é matéria, o que é substância, o que é mistura, as definições de corpo e objeto. Discutimos também a respeito dos fenômenos químicos e físicos, além, é óbvio, das propriedades da matéria, que são conhecimentos básicos bem relevantes e considerarmos aqui para os estudos, para os nossos estudos em química, tá certo? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade às nossas atividades da aula anterior, pessoal. O nosso foco, como vocês bem já sabem, é físico-química, porque é exatamente o conteúdo abordado durante o segundo ano do ensino médio. E aí eu trago aqui para vocês algumas informações bem interessantes, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar novamente aí para quem não assistiu minha aula anterior. Os links estão disponíveis no grupo, então dê uma buscada lá. Eu me chamo Tiago, sou biólogo, e estou mostrando aí para vocês esse ano as disciplinas de biologia e química. Estou ministrando aí para vocês esse ano as disciplinas de química e de biologia, e a gente vai dar seguimento ao que discutíamos na aula passada. Então, a pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo é por que estudar química, por exemplo, se eu vou ser professor de português? Professores de português precisam entender sobre química? Talvez não diretamente, mas imagine você, enquanto professor de português, que está desempenhando uma função de revisor e redator de texto de uma publicação de química, quer seja uma revista científica, quer seja um livro. Ter um entendimento básico vai lhe trazer uma leitura muito mais fluida e vai lhe permitir aí, de repente, até fazer contribuições. Eu estou falando aqui de um profissional que está bem distante do universo da química, mas as nossas discussões aqui, elas vão se concentrar não sobre os profissionais distantes do universo da química, mas daqueles profissionais que vão usar diretamente o conhecimento em química para o seu dia a dia. E os profissionais com os quais eu lido todos os dias na universidade, eles são profissionais que estão na escola da saúde, ou seja, estão na área básica da saúde. Eles precisam ter um entendimento básico que seja de química. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês NaCl, talvez para muitos não signifique nada, mas talvez muitos de vocês já saibam do que é que eu estou falando. O primeiro passo da nossa aula de hoje vai se concentrar exatamente sobre essa perspectiva do NaCl. Vou deixar aí em aberto, mas daqui a pouco a gente discute isso mais especificamente. Então, eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão baseado nos profissionais para os quais eu ministro aula na universidade. Então, imagina o curso de fisioterapia, enfermagem, educação física, biologia,
estética, medicina, odontologia e assim por diante. A gente tem cursos aí para passar o dia falando sobre eles na área básica da saúde. Mas eu quero que vocês imaginem profissionais dessa área e como esses profissionais iriam lidar com informação como essa que eu estou apresentando aí para vocês. Imagina um paciente que chegou ao hospital com uma crise de HA. O que seria uma crise de HA, pessoal? Alguém já ouviu falar e o que seria HA? Ou pode ter ouvido falar também em HAS, ou pode ter visto assim, RAS. Você deve estar se perguntando o que é HA ou RAS, tá? Para quem nunca ouviu falar dessa expressão, isso significa hipertensão arterial sistêmica. Certamente, cada um de vocês deve ter algum familiar, não necessariamente pai ou a mãe ou irmão ou irmã, que tem hipertensão arterial, mas um avô, um tio, um parente distante, um primo, que sofre com problemas associados a cardiopatias. São doenças cardíacas. Uma das principais causadoras das doenças cardíacas é a hipertensão arterial. Tudo bem, vocês sabem que hipertensão arterial causa doenças cardíacas. Mas o que causa a hipertensão arterial? E essa pergunta aqui, na realidade, faltou um azinho aqui, né? O que causa hipertensão arterial, pessoal? Essa é a pergunta de R$ 1.000.000 no início dessa nossa aula. A hipertensão arterial ela vai ser causada por uma série de fatores de riscos. Tabagismo, alcoolismo, diabetes, obesidade, sedentarismo, alimentação. Todos esses fatores de risco para que nós possamos aí discutir a hipertensão arterial. Mas, basicamente, o que vai ser um fator bem importante de risco para a hipertensão arterial está associado à nossa dieta, à nossa alimentação e à quantidade que nós consumimos aí diariamente de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio, vulgarmente conhecido como sal de cozinha. Então percebam, se você tem algum paciente na sua família que é cardiopata e ainda assim consome sal de uma forma inapropriada, você tem ali de repente uma pessoa que vai sofrer com as consequências desse consumo exagerado. E é óbvio, tá? Quando a gente pensa em cloreto de sódio, a gente pensa imediatamente em comidas salgadas. Mas, gente, doces e industrializados são alguns dos produtos alimentícios que têm as maiores concentrações de sódio, por duas razões. Para poder conferir gosto a esses alimentos e também para poder conservar os produtos para que eles não estraguem com facilidade. Então, você já sabe o que é a hipertensão arterial.
arterial, você já sabe o que a causa, mas você já sabe como a dieta do paciente pode interferir na hipertensão arterial. Mas vem a última pergunta dessa minha reflexão inicial. Qual a importância das concentrações de sódio e potássio no plasma? Aí eu trago outras informações de físico-química para vocês, pessoal. Nosso sangue é composto em 55% de plasma. Se a gente transformar isso por regra de 3, aproximadamente temos 6 litros de sangue no nosso organismo. Consequentemente, nós teríamos ali algo em torno de 3,3 litros sendo constituído por plasma, tá certo? Dentre os quais 90% é constituído de água. Ou seja, nosso sangue, ele tem uma concentração muito alta de água. Isso tem a ver com os fenômenos osmóticos e a regulação de água na célula. Ou seja, concentração de solutos e solventes. Talvez vocês não saibam o que é isso agora, eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Mas, se você consome muitos sais, você está consumindo muitos solutos e você altera o equilíbrio osmótico e aumenta a pressão arterial do nosso organismo. Além de aumentar a pressão arterial, o sódio e o potássio, eles fazem parte de um mecanismo de funcionamento do nosso organismo chamado de bomba de sódio e potássio. E essa bomba, ela funciona de forma alterada quando a gente consome muito um dos dois. Ou seja, não necessariamente você vai ter uma alteração na bomba de sódio e potássio só porque comeu produtos industrializados. Se você consome muita banana, se você toma pouca água, você também altera o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E para quem não sabe o que é a bomba de sódio e potássio, eu vou deixar aqui para vocês um link que vocês vão poder copiar no final da aula para poder observar os mecanismos de estímulos elétricos no nosso organismo que dependem da bomba de sódio e potássio. E o que isso tem a ver com hipertensão arterial e cardiopatia? Tem muito a ver, gente. Por quê? Quando você hiperestimula o nosso organismo, o seu organismo, com sódio e potássio, você altera essa bomba, ela hiperestimula o nosso sistema nervoso e o seu sistema nervoso atua controlando o seu ritmo cardíaco, o seu ritmo respiratório, a forma como você limpa, ou seja, que você produz urina. Tudo isso vai ser afetado por essa concentração de sódio e potássio no seu sangue. Então, entender sobre química tem um reflexo muito grande sobre a fisicoquímica de funcionamento do nosso organismo. E é isso que eu quero que vocês pensem nesse primeiro momento para a gente avançar com o conteúdo aqui de química nessa nossa aula de hoje. Só um instante, daqui a 2 minutinhos eu retomo aqui a minha
Então, pessoal, retomando aqui as nossas discussões. A ideia é que vocês levem esses detalhes, essas informações, para vocês terem um entendimento um pouco mais avançado sobre a físico-química e o funcionamento do nosso organismo, tá bom, gente? Já vou deixar aqui para vocês o videozinho que trata sobre potencial da membrana, potencial de polarização e despolarização da membrana de um neurônio, para vocês saberem como é que isso se dá na prática e entenderem melhor sobre os processos de contração muscular e funcionamento do nosso organismo de uma maneira geral. Bom, enfim, eu não estou vendo aqui o vídeo, mas no final da aula eu posto isso para vocês. Vamos lá, sigamos com a nossa programação normal. Então, a gente traz aí para vocês uma informação que tem a ver com a osmorregulação que eu estava falando na aula, no slide anterior, né? As soluções químicas, elas são misturas normalmente homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente, né? O soluto representa a substância dissolvida, enquanto o solvente é a substância que dissolve. Ou seja, se vocês pensarem naquele conjunto que eu estava falando, água e cloreto de sódio, eu estou falando exatamente sobre as concentrações de soluto e solvente. Geralmente, o soluto de uma solução está sempre presente em menor quantidade do que o solvente. Isso traz informação bem relevante para vocês, pessoal, que é exatamente se eu tenho o solvente em baixas concentrações, então imagina só um paciente idoso que não tem uma ingesta de água adequada e que tem uma dieta muito rica em sódio. Ele vai ter pouca água, muito sal, e essas concentrações elas vão alterar aquela osmorregularidade que eu falei para vocês, e isso vai fazer com que a pressão arterial ela suba de forma substancial, causando aí muitas vezes as paradas cardíacas, os infartos, os acidentes vasculares encefálicos. Portanto, a nossa dieta ela é a chave para o futuro próximo, tá certo? Até tudo bem? Até que vocês forem tendo dúvida, vão anotando que a gente está se comunicando. Então, as soluções químicas estão presentes em nosso cotidiano e é preciso levar em conta sempre o volume de solvente. Por que é sempre preciso levar em conta o volume de solvente? Quem aqui, por exemplo, já fez em casa um café ou um suco, qualquer bebida que prepare em casa e que quando a gente chega ao final lá do que está consumindo, você percebe no fundo do copo, do recipiente, e ainda há açúcar, por exemplo.
Por que vocês acham que isso acontece, pessoal? Porque às vezes, para a gente preparar um café, um suco, uma bebida qualquer, a gente adiciona açúcar, eventualmente, no fundo do copo ainda se concentra açúcar. Isso tem a ver com as concentrações do que a gente colocou na bebida, que a gente colocou açúcar demais e líquido de menos. Consequentemente, como as concentrações do solvente são muito baixas, não havia solvente o suficiente para diluir, para dissolver, na realidade, o soluto que fora adicionado. Consequentemente, você criou aí uma solução que tem como característica ser uma solução hipertônica. Isso quer dizer que há muito soluto e pouco solvente na sua solução. Eles precisam estar em uma proporção mais equilibrada, digamos assim, certo? Precisam estar mais próximos de um equilíbrio químico para que não se forme esse corpo no fundo do recipiente. Caso se forme um corpo que seja de açúcar, de sal, de café ou de qualquer de achocolatado, por exemplo, isso quer dizer que você colocou pó de mais e líquido de menos, ou seja, soluto de mais e líquido de menos não foi suficiente para poder reduzir, digamos assim, as concentrações do soluto. Até aqui tudo bem, gente? Vocês desculpem essas interrupções aí do áudio, é porque eu estou numa crise alérgica braba, vocês devem estar percebendo aí, e eventualmente eu paro aqui para poder respirar melhor e dar continuidade à nossa aula, tá certo? Então, vamos lá, vamos adiante. Deu para entender aqui essa questão da concentração dos solutos e solventes, né? Eu espero que sim. Então, como vimos, uma solução ela consiste basicamente em duas partes, tá? A parte sólida, onde está o soluto, e a parte líquida, onde está o solvente. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos o sabão em pó, e aqui nós temos a água, que vai servir como um solvente. Na hora que a gente mistura esses dois componentes, a gente forma uma solução. Esses dois componentes eles podem apresentar diferentes quantidades e características. Como resultado, existem diversos tipos de soluções e cada uma delas baseia-se em uma determinada condição. Então, especificamente, a gente vai entrar aqui no campo da classificação das soluções. E a gente meio que já começou a discuti-las, tá? A gente começou a discuti-las quando falávamos, por exemplo, sobre soluções saturadas e soluções insaturadas ou soluções supersaturadas. Quando nós tratávamos, por exemplo, do caso onde, ao diluir açúcar na água, sal na água, achocolatado no leite, sabão na água, por exemplo, e você forma ali uma espécie de borra no fundo,
a gente está tratando exatamente sobre essas classes de soluções. Então, as soluções elas podem se classificar de formas diferentes. A primeira delas é a classificação quanto a os solutos, tá? Elas podem se classificar de acordo com a quantidade de soluto que possui. E, nesse caso, as soluções químicas elas podem ser chamadas de soluções saturadas, onde a quantidade máxima do soluto é totalmente dissolvida pelo solvente, tá certo? Se mais soluto for acrescentado, o excesso ele acumula-se no fundo e forma um corpo, ou seja, aquele excesso de açúcar no fundo do copo, por exemplo, é chamado de corpo, tá certo, pessoal? As soluções insaturadas, também chamadas de não saturadas, tá certo? Esse tipo de solução ela contém uma menor quantidade de soluto, então você dissolve o açúcar e você não consegue ver, você não consegue separar visualmente a água do açúcar, por exemplo, ou sal de cozinha, como vocês podem ver aí no exemplo que eu estou dando, tá, na imagem. E as soluções supersaturadas, que são soluções instáveis, nas quantidade soluta excede a capacidade de solubilidade do solvente. Então, aqui nós vemos um exemplo de solução insaturada e de uma solução saturada, onde não há a formação das fases, a gente não consegue enxergar aqui a fase sólida e líquida dessa solução, e aí a gente consegue enxergar a fase sólida e líquida por quê? Porque nós temos ali o corpo de fundo se formando de uma forma hiperconcentrada, de uma maneira hiperconcentrada. Então vamos adiante. Além de conseguir classificar as soluções quanto à concentração de solutos, nós podemos classificá-las quanto a o estado físico, tá? As soluções elas podem ser classificadas aí em sólidas, líquidas e gasosas. É importante que vocês saibam que a forma como as soluções se apresentam depende muito da quantidade de energia a qual elas estão submetidas. Quer dizer, se eu tenho água em estado sólido, eu vou ter pouca energia associada a essa solução. Se eu tenho água em estado líquido, eu tenho estado intermediário em relação aí à quantidade de energias. De energia. Mas se eu tenho a água em estado gasoso, eu vou ter a água com a sua maior quantidade de energia possível, certo? Então, as soluções sólidas são formadas por solutos e solventes em estado sólido, certo? Por exemplo, a união de cobre e de níquel, que forma uma liga metálica bem forte. Temos aí soluções líquidas, onde nós temos basicamente o solvente em estado líquido e os solutos que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, o sal dissolvido na água. E as soluções gasosas, formadas por solutos e solventes em estados gasosos, como, por exemplo, o ar
atmosférico, tá certo, gente? Então, temos 3 exemplos aí para vocês de soluções com quantidades de energias diferentes e concentrações das fases da substância em estados também ditos como estados diferentes. E aí a gente entra exatamente no que discutíamos na aula passada, não chegamos a discutir essa introdução aí, mas o que falávamos na aula passada sobre os estados físicos de agregação das moléculas, certo? E aí a gente vai falar sobre estados físicos.